Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Foco. E se de repente lhe apetecesse ter férias e descobrisse que este ano não há subsídio de férias, o dinheiro é pouco, mas a vontade é muita de ter uns dias de descanso diferentes. A pensar nestas coisas que também estão em foco e de que maneira, resolvemos fazer hoje um programa diferente. Pouco dinheiro, mas boas ideias, a saber, por exemplo, trocar de casa com alguém que nem conhece. Talvez dar uma grande volta pela Europa de comboio, com pouco mais que uma mochila, pedir ajuda à sua agência de viagens do costume para um ano e umas férias diferentes. Ou, confesso, esta ideia não é para todos, só para alguns muito especiais, dedicar o seu tempo de férias para ajudar quem mais precisa, por exemplo, nas missões em África, como já o fez uma das minhas convidadas de hoje. Razões para seguir este Em Foco até ao fim. Começo desde já por apresentar os meus convidados, a quem muito agradeço estarem hoje aqui no Em Foco. Começo por Isabel Oliveira, que é uma especialista do Interrail. Hoje faz coisas muito diferentes, gestão do património, por exemplo. Sim. Mas já vamos saber disso. A Vera Miranda, que faz formação, ajuda à casa e esteve numa missão em Moçambique e é uma jovem cheia de genica, como vamos ver aqui ao longo deste programa. Tito da Silva, da APAF, da Associação de Agências de Viagem e Turismo, que eu penso que nos vai dar aqui umas boas ideias para umas férias provavelmente diferentes. E o António Batista, que acho que é de um atrevimento total, que é de um site Troca Casa. Mas vamos saber o que isto é, porque é uma coisa até muito simpática. Vamos lá ver o que é que queremos, se queremos ter umas boas férias, uns dias de descanso, mas atenção, o amor não tira férias. We might as well be honest with each other. Just tell me, did you sleep with her? Okay, I slept with her. You happy? Did you say, am I happy? You gotta be... I've got a question for you. Why are you so great? Oh, Jasper. What's the story with you two, anyway? I'm head over heels, you know? Everybody, may I introduce the newly engaged Jasper Blue? Hate my horrible life. Iris and Amanda are in exactly the same place. Where do I want to go? By myself? Depressed at Christmas. Just 6,000 miles apart. Home exchange. We switch houses, cars, everything. Bingo. I need you to answer this. Are there any men in your town? Perfect. Wish me luck. Yeah. Next. We're on our way to the New Jerusalem. This Christmas, I'm here. I'm here. as one door closes, That'll be interesting. another one opens. Oh. Hi. Hello, I'm Miles. I'm Graham. Iris' brother. Do you want some company? Yeah, love some. Excuse me? No, I did not just graze your boob. That was accidental. You know, Graham, I just broke up with someone. And considering that you showed up and you're insanely good looking and probably won't remember me anyway, I'm thinking we should have sex. If you want. Is that a trick question? Seems I had it all wrong. It turns out you'll go somewhere new and meet people who make you feel worthwhile again. Okay, it's Christmas Eve, and we are going to celebrate being young and being alive. From Nancy Myers, the director of Something's Gotta Give and What Women Want. Iris, hi, it's Amanda. Can you hold on for a sec? Sorry, that was Amanda. Find out how she is. Can you tell him I'm good? How's she doing? What's he been up to? Hold, please. I can't believe you've had sex with a woman staying in my house. He told you that? Oh my god, oh my god. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black. The Holiday. I can't believe you've had sex with Amanda. She's been there 5 days. And then you meet her and immediately get into her knickers. Still me. Veja lá o que acontece quando se troca casa nos dias de férias, com estas legendas no português um bocadinho mais do Brasil, mas que não deixam de dar uma ideia curiosa de como é que é esta história da troca de casas. Não sei se bem se é isto que acontece lá consigo, António Batista. Isto é um bocadinho de atrevimento, mas que ideia é esta de trocar casas? É claro que o que vimos agora mesmo, que é o trailer do filme, é uma questão ficcionada. Como é que surge esta ideia de troca de casas? Isto é entre gente que não se conhece de lado nenhum, não é? Sim, são entre pessoas que estão inscritas no site e que, portanto, trocam informação entre elas e caso o interesse seja comum,
entro nos detalhes para trocar de casa. A partir daí, portanto, é uma questão de combinar as datas e ir à aventura. Como se pôde ver no filme, é uma boa maneira de nos integrarmos num país diferente, ou numa região, e de fazer amizades, conhecer pessoas. Portanto, temos a oportunidade de conhecer os amigos, os vizinhos da família, e de fazer férias, portanto, como se estivéssemos em casa. Isto é, em termos de despesas, é só viagem, mas isso é inevitável. Portanto, eu normalmente, quando faço uma troca de casa e que viajo de avião, por exemplo, troco também de carro. E, inclusive, peço que alguém me vá buscar ao aeroporto. E eu faço o mesmo, não estando, peço a um amigo ou um familiar que faça isso por mim. António, não resiste, isto é mesmo uma provocação. Nunca aconteceu assim nada parecido? Trocar de casa, trocar de vida, trocar de tudo? Não temos conhecimento de... Isto é só nos filmes? Nada de... Não acredito. Como vimos no filme, portanto, acabou bem, tudo acabou em bem, tudo não é? Acabou em bem, mas nos filmes acaba tudo em bem. Não, porque as pessoas, portanto, trocam Eu peço desculpa de e-mails. interromper. Sabe, quando pensámos em fazer este programa aqui na Regiões TV com a minha equipa de produção, uma das coisas que suscitou muita curiosidade foi exatamente esta questão da troca de casa. Nem quero saber as perguntas que me fizeram. Tenho para aqui muitas perguntas para lhe fazer, mas eu já vou continuar a falar consigo e passava agora para a Isabel, que se atreveu a fazer uma viagem completamente louca aqui há uns anos atrás. Isabel, nós vamos falar de alternativas de férias, mas eu gostava que me contasse como é que você foi a andar por essa Europa fora nos tempos do Interrail. Como é que foi isso? Bem, foi muito em cima da hora, não foi pensado, vou-me despedir do trabalho, o que é que eu vou fazer a seguir? Uma viagem, porque não o Interrail? Porque o Interrail era uma palavra que já vinha a soar na cabeça há muito tempo. Então pensei, por que não? Mas fui muito às escuras, sem saber o que é que ia fazer. E pronto, não fazia a mínima ideia que era preciso dinheiro, não é? Ou muito dinheiro, ou algum dinheiro. E levei muito pouco dinheiro no bolso. A Isabel, ela aqui há dias quando falámos, Isabel diz-me que levou muito pouco dinheiro, mas o que é que fazia a Isabel na altura? Que idade tinha quando foi fazer o Interrail? Eu, por acaso, não tenho a certeza. Ela vai-me explicar como é que os pais a deixaram ir, não sei se ela aqui vai contar a história toda. Eu não sei se foi... Não foi há muito tempo, acho que tinha 20 ou 21. Sim, também é muito novinha, mas não foi assim há muito tempo, mas já foi há uns anos. Mas sim, os meus pais, porque eu comecei a viajar, era muito nova. Sozinha? Não, sozinha. A primeira vez que viajei foi com o meu tio, ele veio cá a Portugal e ele era de França e então eu peguei logo na oportunidade de pedir à minha mãe, deixa-me ir. E pronto, acho que os meus pais, por causa dessa minha primeira viagem, sempre foram um pouco mais, não sei, não tão preocupados, mas é claro que a minha mãe benzeu-se quando me foi levar à estação dos comboios. Estava a estudar, não estava, Isabel, nessa altura? Penso que sim, não me recordo muito bem, mas penso que sim. Estava a estudar e a trabalhar, exatamente. Estudar e a trabalhar. Já temos aqui uma versão um bocadinho mais completa do costume. Portanto, com 20 anos a estudar e a trabalhar, há muita gente hoje que percebe que isso é necessário, mas de qualquer forma já é uma postura diferente. Já eu quero tratar da minha vida, é um pouco isso também, não é? Sim, eu sempre tive isso. Aliás, eu comecei a trabalhar, tinha 15 anos. O que aconteceu foi que com o meu pai. O meu pai queria ter independência. Seu pai tem alguma área? Tem um café. Pronto. No Porto. Sim, estamos a ver que esta minha convidada não há tabu, não há problemas de maior, quer dizer, é preciso ter vontade de fazer uma coisa e fazê-la mesmo, não é? Eu acho que sim, e não se prender aos medos, não é? E então, e o que eu decidi foi que eu um dia estava a trabalhar, não é? Era domingo e decidi, vou-me despedir, ali naquele momento, vou-me despedir. E olhei para a minha gerente e disse-lhe, Maria, quero-me despedir. E assim foi, e depois... Como eu queria entrar para a faculdade, mas queria fazer alguma coisa espetacular antes de ir para a faculdade, era assim uma grande aventura, pensei nisso, pensei no Interrail e convidei a minha prima para ir comigo e ela adorou a ideia, claro. E lá fomos nós as duas, assim mesmo, em cima do joelho, sem vamos ali, vamos a não é? Olha, nós estamos aqui, o nosso realizador Nuno Teixeira está agora a colocar no ar imagens suas. Para onde é que você andou, Isabel? Ai, que vontade! Pelo menos a imaginação estes sítios todos, não é? Sim, para onde é que andou? Com a minha prima. Nós decidimos passar Espanha e ir diretamente para a França, porque Espanha já aqui ao lado, então pensamos, vamos para mais longe, porque assim temos tempo... mais longe, para a Itália, não é? Sim, temos tempo de visitar a Espanha.
Então fomos diretamente para a fronteira de França, para Hendaye, depois passamos para Paris, depois de Paris foi Amsterdão, República Checa, Viena da Áustria, Salzburgo, Suíça, fizemos a Suíça de autocarro, foi maravilhoso. Depois Itália, claro, a bela Itália, e no final, a paragem final foi em França, no sul de França, até porque tínhamos uma viagem marcada de avião para vir de França para cá, para o Porto. Vocês depois no regresso, nós ficámos aqui com uma vontade tremenda, eu tenho que ir já falar com este senhor das agências de viagens, ficámos com uma vontade imensa de ir atrás de si, pelo menos da sua imaginação e do que nos pode trazer aqui. Esta foi uma viagem, com toda a certeza, extraordinária para uma rapariga tão novinha, 2 raparigas por essa Europa fora. Eu também sou mãe, há muitas mães aí em casa com certeza que devem ter pensado, ai meu Deus, como é que foi esta vida destas miúdas, que provavelmente também foi o que os seus pais pensaram. Eles na altura já havia telemóveis, penso eu. Já. Mas eu desliguei-me completamente. Eu desliguei-me aqueles dias. Quem estava sempre em contacto cá com Portugal era a minha prima. Eu desliguei-me completamente. Aliás, eu faço isso. Eu quando viajo, eu desligo. E então não tive assim muito contacto. Mas acho que, não sei, eu sentia-me muito protegida. Não sei porque eu sentia-me extremamente protegida e estava completamente destemida e só queria viajar. E acho que, não sei, a minha mãe também confia muito em mim acho que não... Bom, e como é que se faz uma viagem destas? Assim, são em traços largos, porque já vamos voltar a esta sua aventura extraordinária. Como é que é? Que dinheiro é que se leva? Onde é que se dorme? O que é que se come? Bem... Porque do comboio, pelo menos, há uma garantia mínima, não é? É que no comboio, o Interrail está pago o bilhete de comboio, mas também não pode andar em todos. Mas tem de se pagar taxas em várias estações de comboio. Como é que se faz uma viagem destas? Assim, na aventura... Eu acho que é não programar muita viagem, eu quero ir ali, pronto, vamos tentar ir lá. Tentar não programar muita viagem, levar algum dinheiro de bolsa, é óbvio, porque senão... É muita descrição perguntar aqui à Isabel quanto é que levou. Eu levei 250 euros e trouxe 50 euros para casa. Quanto tempo é que andou lá fora? 17 dias, mais ou menos 17 dias. Eu acho que vou sugerir vivamente a quem nos está a ver para que esta senhora vá para fazer qualquer área da política, da economia, porque de facto 250 euros, estes dias todos, conhecer isto tudo... E trouxe 50 para casa. Você realmente é uma rapariga mesmo organizada, olha, faz-me uma inveja tremenda. Porque o que é que vocês comeram bem? Não passaram a ser uma dieta daquelas? Sim, nós comemos bem. Claro, não tínhamos pequeno almoço, jantar. Hotéis de 5 estrelas, mas de qualquer das maneiras, como vocês... A alimentação era muito importante. Safaram-se bem, não foi? Sim, safámos-nos bem. E a alimentação é muito importante e eu gosto muito de comer ela também, por isso comer tínhamos de ter sempre. Era a prioridade até. Comida e energia, até porque para uma viagem tão grande como esta, não precisamos de energia fisicamente. E onde é que vocês dormiam? Dormíamos na rua, dormíamos na praia. Uma vez dormimos num hostel, sem ninguém saber. Porque estávamos muito cansadas e chegamos ao hostel e eles disseram que não haviam quartos. Nós queríamos mesmo dormir naquela noite, não nos importávamos gastar um dinheirinho que fosse num hostel. Estávamos tão cansadas. Chegamos lá, estava o hostel completamente cheio, depois de termos andado para aí 2 horas com mochilas super pesadas. E então nós fomos dormir para a sala, assim, sem ninguém saber. E depois acordamos de manhã e fomos tomar banho, fomos tomar um pequeno almoço. Lá foram para... Aliás, a Isabel está agora no hostel. Acho que agora está bastante atenta quando lhe aparecem assim os convidados extra. Já vamos continuar. E depois há aqui uma situação. Nós vamos falar mais de aspectos da sua viagem, mas há uma coisa muito engraçada que acho que aconteceu num determinado sítio em que vocês viram que era proibido entrar em propriedade privada e que resolveram pensar que os letreiros eram só para fazer conta. O que é que aconteceu? Fui só eu que em Itália eu queria ir ver umas cascatas. Eu tinha pouco dinheiro. Isto foi noutra viagem que eu fiz, mas sozinha por Itália. E então eu queria ir ver essas cascatas, que eram muito famosas, tinham sido construídas pelos romanos, e pensei, pronto, não tenho dinheiro para as cascatas, vou pela montanha. E então decidi passar um muro, tive até de trepar o muro e saltar o portão, que dizia proibido passar perigo de morte. Pronto. Eu pensava que eles estavam a brincar. Eu pensei assim, bem, eles se calhar puseram isto aqui, que é para as pessoas não irem ver as cascatas sem pagar. Eu vou arriscar.
E então, pronto, foi uma aventura muito grande mesmo, porque que eu passei a tarde toda. Eu quando passei o portão, depois tinha de descer a montanha para ir ver as cascatas lá em baixo. E o que acontece é que a terra estava muito molhada. Então eu, logo no primeiro piso, por assim dizer, da montanha, caí mesmo. Escorreguei, sim, estava sozinha, escorreguei e caí assim, fui assim a escorregar, como se aquilo fosse um escorrego. A montanha, por acaso, era mágica, era espetacular, porque tinha... Era sério, aquela montanha salvou-me, porque tinha umas cordas, não eram umas cordas, literalmente, eram umas plantas que pareciam cordas, e eu caí várias vezes, e se não fosse essas cordas, que muitas vezes me agarravam, bem, eu não sei o que é que me tinha acontecido. O perigo de morte era exatamente essa situação de cair para ali fora. Não só, é que quando eu cheguei lá em baixo, foi mesmo interessante. Porque é que a terra estava molhada? Porque eles abrem umas comportas que depois libertam água pela montanha abaixo. Ou seja, eu passado um bocado, eu estive lá para aí 3 ou 4 horas a tentar sair da montanha e a pensar, meu Deus, porque é que a minha mãe não teve uma filha normal? E depois, de repente, ouço umas sirenes. E eu pensei assim, se calhar eles vêm-me salvar. Se calhar havia câmaras e eles sabem que eu estou aqui e vêm-me salvar. Mas continuei na mesma a tentar por mim própria sair da montanha. E quando cheguei lá em baixo, é que dizia, se eu ouvir as sirenes, passado 10 minutos de ouvir as sirenes, eu consegui descer a montanha toda. 10, 15 minutos, se eu ouvir as sirenes, evacuo rapidamente a área circundante, porque vai cair água. Bom. Quero lá com uma carga de água. Bom, senhores espectadores, eu afinal não tenho nada aqui a Isabel Oliveira, tenho a Indiana Jones, versão feminina. Portanto, estão a ver que esta rapariga de facto mete-se nas coisas mais extraordinárias que dar-se pode. Bom, eu passava agora então para o Tito Silva, da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo. Este ano, com certeza que para os senhores é também um grande desafio, porque eu não sei se vocês continuam a ter muitos clientes, mas com toda a certeza que há de haver muita gente que diz assim, este ano como é que eu faço sem subsídio de férias? Como é que se consegue fazer umas férias, enfim, não há umas férias daquelas muito grandes, mas umas férias simpáticas com menos dinheiro? Diga-nos lá de sua justiça, como é que é possível fazer isso? Há 15 minutos já vendi um Interrail, um Paris-Porto, porque também não é só a dormir nas recepções dos hostéis, também às vezes é preciso, mas de facto estamos preocupados com o ano, com as políticas todas, as restrições que existem, mas esperamos ser capazes de produzir produtos que agradem a gregos e a troianos e que sirvam, mesmo na área dos transportes, para fazer os couchsurfing. Eu já percebi isto, senhora da Associação de Agências de Viagens e Turismo, em vez de me vir contar já as histórias, já está a aproveitar aqui todas estas boas deixas. Não se pode perder nada, hoje em dia. Mas há uma coisa que é importante falarmos hoje, aqui mesmo neste momento. Pouco tempo antes deste programa começar, surgiu a informação de que em Espanha as grandes medidas de austeridade muito gravosas não incluem, por exemplo, o aumento do IVA, coisa que aconteceu aqui em Portugal. Considera que essa questão do aumento do IVA em Portugal terá feito, ou estará a dar também mais dor de cabeça, nomeadamente às agências de viagens? Vai criar um fosso desnecessário entre os dois IVAs, como já existe, e alguma concorrência menos boa. Quem sou eu para dizer que os nossos especialistas financeiros não acertaram a subir o IVA? Eu acho que não, mas eles acham que sim. Sou mais a favor da opção espanhola, porque, sobretudo, sobre o turismo, é complicado fazer subir os preços. E nós temos outros problemas em Portugal, que são também as portagens nas áreas onde se desenvolve mais turismo. Lá embaixo no Algarve já há quem seja mesmo por a hipótese a pedir que as exceções das portagens estejam... Essas opções macroeconómicas, a meu ver, deviam ser melhor analisadas, mas lá chegaremos em princípio. De qualquer das maneiras, em termos das agências de viagens, com toda a certeza que há uma análise da situação presente e há também, isto também é também um desafio, quer na parte do turismo, que é uma área tão importante para Portugal, como noutras áreas, para o empreendedorismo e para a criação de ideias novas. Há um esforço conjunto, há um esforço grande da parte das agências de viagem nesse sentido. Sim, nós temos de estar sempre atentos aos novos mercados que vão emergindo, às novas correntes de pensamento, mesmo até estas aqui representadas. O Couchsurfing e o Home Exchange
não vivem sem transportes e sem outro tipo de facilidades, e nós temos de estar sempre presentes e atentos, porque é a nossa função, é a nossa vocação e é o nosso negócio. Portanto, que é, aliás, é um dos com setores certeza. principais em Portugal. Exatamente. Considera que está a ser, digamos, que está a ser bem cuidado o setor do turismo em Portugal neste momento, face à situação atual? É evidente que passamos todos os dias difíceis em todas as áreas, praticamente, mas o turismo é, de facto, um aspecto fulcral, penso eu, em termos da economia, não é? As exportações e o turismo, mas o turismo também tem esse valor acrescentado, quem nos visita traz dinheiro e divulga o nosso país também, naturalmente, não é? Claro que sim, e eu, tentando escapar a alguma crítica aos anteriores governos, aos presentes governos, estou convencido que está-se a ganhar algum respeito pelo turismo e a tentar desenvolver um trabalho mais participado e consultando mais os parceiros que estão envolvidos no fenómeno, e que estamos a caminhar no bom sentido. Há uma coisa que eu gostava que me dissesse aqui da parte desta questão das agências de viagens e turismo. Portugal tem condições muito boas, condições naturais para a prática do turismo, aspectos muito diversificados, porque apesar de sermos um país pequeno temos questões muito diferentes, mas muitas das vezes o que as pessoas se queixam, e este é meramente um reflexo, não quer dizer que eu esteja aqui a fazer uma generalização, mas que às vezes a forma como as pessoas são recebidas em termos das instituições hoteleiras, dos estabelecimentos hoteleiros, melhor dizendo, às vezes nem sempre é melhor, há coisas que não estão as regras muito bem definidas, em termos de atendimento, por exemplo, em múltiplos restaurantes, em múltiplas situações que são muito agradáveis, mas depois as coisas não funcionam tão bem. Há uma atenção grande da parte das agências de turismo relativamente a esse aspecto, ou seja, de como é que o turista, quando chega, gosta muito de ver o Porto ou Lisboa, mas depois é bem recebido. Quando eu digo bem recebido, é concretamente bem recebido, bem tratado, por exemplo, num restaurante. Nós, quando recebemos turistas, quando trabalhamos com importação de mercado estrangeiro, o que acontece frequentemente, com certeza queremos ficar bem vistos e vamos nos preocupar em escolher os melhores parceiros de negócios. Se há restaurantes que se portam menos bem ou que servem comida pior, não vão com certeza ser os eleitos para podermos pôr os nossos clientes. Mas às vezes, mesmo em estabelecimentos 5 estrelas, nem sempre as coisas são, enfim, mas de qualquer das maneiras. Não, o que eu lhe pergunto é se há um esforço conjunto, porque estas coisas não funcionam isoladamente, não é questão, os transportes por aqui, a hotelaria por ali, a restauração por outro lado, quer dizer, são aspectos que os senhores têm trabalhado, penso eu, muito em conjunto. Aliás, ainda tiveram recentemente uma feira também de turismo em Lisboa muito importante. Claro que esses trabalhos, quais são as vossas preocupações conjuntas? Otimizar o funcionamento do turismo, fazer com que seja uma fonte de receita para o país e para nós, com certeza, porque é o nosso negócio. E penso ainda que, pela via da excelência no serviço e da exigência, é que se pode fazer mais rapidamente alguma coisa do que legislando. Embora precisemos de controle e de vigilância nesse setor, não é? Até porque a qualidade do produto oferecido é fundamental e Portugal claro que sim. está em parâmetros mesmo. Na segunda parte vamos falar aqui de uma coisa que nos alegra a todos, penso que sejamos do Porto ou não, mas que foi a questão do Porto ter sido considerado um destino turístico privilegiado, mas em termos de, digamos, do conceito que há de Portugal, há também um conceito ligado à qualidade. Aquela situação do turismo, passa a expressão, de pé descalço, está completamente arredada, não está? Há muito mais, digamos, um interesse de um turismo já de qualidade e de excelência para o país. Hoje em dia, abriram-se novos mercados que propiciaram uma e outra coisa. Se repararmos, por exemplo, no Algarve, há um investimento muito grande em hotelaria de 5 estrelas e daí para cima, em termos de qualidade. Quem é que procura os hotéis de 5 estrelas hoje em dia em Portugal? Que país? Já não falo que estratos sociais, tem que ter bastante dinheiro, obviamente, mas que países é que procuram Portugal? Olha, se estamos a falar no Algarve, temos um veio de transmissão de turismo muito grande, que é o Golf, que traz nórdicos, escoceses, ingleses e outros da meia da Europa para cima, e que gostam de boa gastronomia, gostam de bons hotéis e de estadias curtas para fazer uns buraquinhos e ir embora. Poucos dias no campo de golfe. E vão com uma excelente opinião daquilo que viram. E deixam bom dinheiro, vamos ser claros, não é? Deixarão dinheiro que bem nos faz falta. Depois, com a entrada no mercado das companhias aéreas de transporte controladas, as vulgas low cost, também se abriu uma porta para os
os hoteleiros das principais cidades também terem um bocadinho mais de negócio, embora não traga tanto, traz algum. Portanto, eu penso que não devemos esquecer nenhuma coisa nem a outra. Portanto, digamos, são segmentos que estão a ser seguidos com muito cuidado, até porque isto está em transformação. Claro, hoje em dia, e já vamos falar daqui a pouco das low cost, hoje em dia essas coisas têm que ser tidas em conta. Falou num aspecto que me parece particularmente importante e que gostava que me desse a sua ideia. Tem havido, nos últimos tempos, bastantes queixas relativamente à questão da segurança no Algarve. Eu já tive aqui um programa até sobre segurança a nível nacional e urbano. Como é que há reações lá de fora, quando procuram nas vossas companhias, as pessoas estão preocupadas com essa questão da segurança, ou isto é um bocadinho mais uma onda do que uma realidade? A visibilidade é sempre maior para fora do que para dentro. Aquilo que realmente acontece quando é projetado para fora tem um impacto maior e as nossas cidades e o nosso país não é menos seguro de qualquer outro. Há zonas boas, zonas más, há delinquência e crime em qualquer parte do mundo, portanto ninguém escapa. Há uma ideia geral que Portugal tem condições de grande segurança, mas já vamos continuar a falar sobre isso. Agora eu passava então para a Vera Miranda e para esta sua experiência extraordinária que foi Moçambique, penso eu. Para já, gostava que a Vera me dissesse o que é que faz hoje em dia, porque voluntariado está no seu ADN. Sim. Em termos de voluntariado, faço distribuição de comida nas ruas, na cidade do Porto, de comida e roupa aos sem-abrigo. Em termos de voluntariado, com a Associação Casa, Centro de Apoio ao Sem-Abrigo. Em termos profissionais, hoje foi o meu último dia de trabalho no sítio onde estava. Estava como assistente numa empresa de business coaching, mas não é a minha área de formação e foi o meu último dia de trabalho. A sua área de formação qual é? Direção de cena e produção teatral. Pois, quer dizer, realmente tem tudo, mas tem tudo a ver com a criatividade. Gostava que me dissesse, Vera, como é que foi esta situação de ir para Moçambique? Porque a Vera estava a estudar, penso, nessa altura, quer dizer, estava numa fase de transição de estudar. Sim, eu estava a trabalhar. E estamos a falar, porque foi exatamente em férias, foi numa fase de férias também que foi, não é? Umas férias completamente diferentes, como dizia aos nossos espectadores aqui da Regiões TV, e vale a pena perceber que há muita maneira de se fazer férias de formas completamente diferentes, não é? Sim. Eu estava a trabalhar e por acaso estava a estudar novamente, mas ingressei num grupo no GAS África que maioritariamente é constituído por estudantes universitários, por isso a altura de partir em missão, que é assim que nós dizemos, é na altura de férias nos meses de verão. São 2 meses e 1 semana, 2 meses e 2 semanas mais ou menos, em que utilizamos esse tempo, que é o tempo das nossas férias, para ajudar os outros. Você disse isso como se fosse a coisa mais natural deste mundo. Muitos rapazes e raparigas da sua idade ou da idade que tinha na altura pensam que as férias são fantásticas para os pais lhes darem umas massas, como é que costumo dizer, e passar os dias fora. Você de facto foi passar os dias fora, mas conheceu uma realidade completamente... Você fazia alguma ideia do que é que ia encontrar? Mais ou menos, porque o meu irmão já tinha feito missão no ano anterior, por isso eu já tinha a partilha do meu irmão, que por acaso também foi para o mesmo sítio, para a cidade da Machixe. Por isso havia uma verbalização e havia imagens daquilo que iria encontrar, mas é claro que depois no terreno as coisas são muito diferentes. Você quando foi para Moçambique, e temos aqui 2 experiências que têm um ponto em comum, que é a ida para muito longe, mas com circunstâncias diferentes. Você quando vai para Moçambique já alguma vez tinha saído do país? Sim. Já estava habituada, portanto já estava... Estas 2 senhoras são umas aventureiras, já percebi. Portanto já estava habituada a ir com alguma facilidade para fora. Agora, uma coisa é ir fazer férias, enfim, de uma determinada maneira. Outra coisa é ir para um país com dificuldades de altura muito grandes e com condições, estou-me a lembrar, por exemplo, de saúde complicadíssimas, não é? Como é que foi? O que é que você, quando lá chegou? Olha, que há uns anos eu estive em Angola a trabalhar, a fazer reportagem, e as pessoas perguntavam-me sempre, o que é que tu achaste? Eu lembrava-me sempre da primeira imagem que eu tinha. E não era da imagem, era de um barulho que eu via num hotel onde estava, que era o Hotel Tivoli em Luanda, que fazia paf, 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 paf. E eu a primeira noite achei que aquilo eram obras, percebe? E perguntei para cá para baixo e disseram, não, são tiros, não se preocupe, vai se habituar ao barulho. E pergunto-lhe assim, como é que você
Qual é a primeira sensação? Qual é a primeira imagem? Enfim, o que é que viu quando lá chegou? A minha primeira imagem é... nós fizemos viagem de avião até Maputo e depois tivemos que fazer 600 km, mais ou menos 600, até à cidade de Machixe. Pois, e não pagou portagem porque não há autoestradas, como é evidente. Claro, num chapa que são os autocarros lá, que são carrinhas de 10, de 15 lugares. Cheio de gente, provavelmente, sim, não? Sim. Nós fizemos num que estava alugado só para nós, porque tínhamos muitas malas, por isso era impossível viajarmos num normal, que estava alugado só para nós, e percorremos os 600 quilómetros muito em terra batida, não é? Porque não muitas havia horas, estradas. com certeza. Sim, muitas horas. Mas lembro-me de estar já a chegar quase à cidade da Machixe e a estrada ser povoada de gente. E aí já havia uma fase que era estrada, e o percurso é só gente andar, com baldes enormes de água na cabeça, com montes de coisas na cabeça, principalmente mulheres, e crianças pequeninas de 3 anos sozinhas andarem pela estrada. Sozinhas. Andarem na estrada. Em que ano? Em 2009, não foi assim... Não foi há muito tempo, não, era uma fase ainda muito complicada, porque a cidade... supostamente a paz está estabelecida, mas depois estas situações, mais para o interior destes grandes países africanos, é sempre difícil, não é? É pequena, por isso ainda existem... As pessoas não têm condições básicas de vida ainda, em muitos sítios ainda não existe água, por isso as pessoas têm que andar quilómetros para ir buscar água à cabeça. E isso foi das imagens que me ficou a ver uma estrada cheia de gente e depois chegar à Machixe e estar a passar pelo mercado, que é o local onde eles vão às compras, e o mercado lá é no chão. As pessoas têm a comida à venda no chão, num chão cheio de lixo, porque não há depósitos para depositar o lixo, como nós temos aqui. Nunca se arrependeu, Vera? Nunca. Quando lá chegaram disse assim, não quer que eu me vim meter? Não, acho que existiu a adaptação, não é? Existiu aquela semana, a primeira semana de adaptação à realidade. Depois nós estávamos mesmo no centro, alojados, e o centro já estava, já havia condições, muitas casas já tinham água, mas a maioria da população vivia. O que é que vocês foram fazer? Eu quero passar também para os outros convidados, mas estou com imensa curiosidade. O que é que vocês estiveram lá a fazer? Pelo menos, quando chegaram, o que é que iam fazer? Nós trabalhamos. Primeiro, andámos à procura de trabalho porque alguns dos nossos trabalhos que estavam supostamente acordados caíram e andámos um bocadinho à procura de trabalho, mas trabalhamos com crianças e com escolas que se chamavam as escolinhas do mato, que são escolas mesmo na área circundante da cidade, e trabalhávamos com os professores e com as crianças, trabalhávamos na cadeia da cidade, com os reclusos, com o centro juvenil e a pastoral da criança, que acolhem crianças que já não têm família ou... Encontram muitos miúdos sem família? Sim. Há muitas crianças. Eles assumem, sim, mas eles assumem, depois já a família, seja um primo assim muito afastado, assume a criança. Por isso eles acabam por ter sempre algum apoio. Vera, estamos a falar de uma realidade até cruel, mas muito forte, que não passa necessariamente por aquelas coisas, daquelas adoções das estrelas de cinema dos meninos da África. Isto é real, isto é Moçambique, onde se fala português. Eu perguntava aqui ao Tito Silva, em termos os portugueses são aventureiros nesta coisa de férias. Temos aqui 2 aventureiras, mas de uma forma geral, as pessoas, o que é que hoje em dia os portugueses que fazem agências de viagem procuram, basicamente? Que grandes grupos de férias é que procuram? Sempre foram aventureiros. Desde a época dos descobrimentos. Não há grande dificuldade em fazer germinar uma ideia de férias novas na mente de um cliente português. Mas procuram, olha, o tempo é às vezes curto, é cada vez mais curto, as pessoas não fazem férias muito prolongadas. Pois, aquela situação dos 15 dias que eu penso que era um bocado recorrente aqui há uns anos atrás, hoje não é, nem pouco mais ou menos isso. Já não é bem assim, já se passa para os 10, para a semana, entre a semana e os 15 dias. Mas estava-lhe a dizer que não é difícil fazer germinar uma ideia de umas férias um bocadinho mais atravessadas na cabeça de um... E eu estou à espera das suas ideias também, porque eu penso que será interessante. Eu tenho algumas, mas olha, o mundo é redondo, já não há grandes segredos.
e de facto fazem falta novas iniciativas que despertem outro tipo de interesse. E nós que cá iniciativas e que tipo de interesses? Eu tenho aqui dois exemplos diferenciados e também muito curiosos, mas que tipo de interesse é que as pessoas têm hoje em dia quando vão fazer férias, para além do descanso, naturalmente, que eu penso que assim continua a ser o fator principal, não é? O descanso e o conhecer, não é? Eu estou convencido que viajar é das coisas que mais enriquece. Ir daqui ao centro da Europa, a civilizações, ver o que nos deixaram ficar, a percebermos da nossa própria insignificância. Procuram muito a Europa, a história da Europa. É, a história da Europa. Sabe porque é que eu lhe digo isto? É porque, de facto, passamos todos por uma situação muito difícil, mas temos a noção, por exemplo, que um país com uma história riquíssima como é a Grécia está a passar circunstâncias horríveis, deve ser uma coisa terrível. Os portugueses querem ir para a Grécia. Por outras razões. É uma coisa, por exatamente, porque fica mais barato, porque como é que aquilo funciona? A Grécia tem um património histórico incalculável. Sim, é a base da cultura. Pronto, há muita gente que infelizmente esquece disso, mas enfim, a nível das grandes estruturas políticas parece que se esquecem disso. É interessantíssimo chegarmos a sítios onde imaginamos em crianças a ler os livros de história, que eram 10 mil contra 50 mil ali todos, e são coisas pequeninas, se calhar eram 50 contra 50 ou 500 contra 500, porque não era bem assim, mas, como dizia, enriquece imenso ver, e as pessoas que viajam nunca regressam iguais. Nunca regressam iguais. Como perguntava, também há as pessoas que querem é dormir, praia e não me chateiem. E para isso há excelentes sítios, há destinos fantásticos que dão exatamente o que se procura, que é vestir uns calções, desligar os telefones. Às vezes também é preciso, não é? Exatamente. Quando se pode. Mas eu insisti ainda nisto. Relativamente a este ano, vocês já começam a ter uma noção de números, de se há de facto uma quebra muito grande ou não? Com as condições que o país está a atravessar, tem que haver alguma quebra. Portanto, tem que haver contenção por parte das pessoas. Quem não tem subsídios de férias provavelmente terá mais dificuldade em fazer as férias, ou pelo menos estão à vontade como fazia, com mais um bocadinho de investimento. António Batista, vamos então saber como é que esta história, esta questão da troca de casas, você já fez este exercício de troca de casa, não fez? É você que começa com este site também? O Troca Casa, portanto, é a versão portuguesa do Home Exchange desde agosto de 2006, mas o site, o Home Exchange, está sediado na Califórnia desde 92, portanto há 20 anos. Portanto, já uma prática muito grande deste tipo de situações. Isto começa com os americanos. Exato, portanto, isto começou em 92, inicialmente um núcleo pequeno de membros, e também de outra forma, porque ainda não se tinha dado o boom da internet, não é? De maneira que tudo era processado de uma maneira artesanal, digamos. E hoje em dia, com a questão da internet, o envio de e-mails, portanto, os contactos com os membros é na hora, as trocas combinam-se numa semana, enfim, e depois tem os detalhes, como é óbvio, não é? Mas hoje em dia, portanto, conseguir uma troca é fácil, basta, portanto, escolher, enviar um contacto ou vários para o destino onde pretendemos ir, aguardar, portanto, uma resposta positiva. Normalmente os membros respondem sempre dentro de uma semana. A partir do momento em que há um feedback positivo, é começar a entrar nos detalhes. Olha, que tipo de pessoas é que procura este género de férias? De férias que não são apenas também se calhar só férias, não é? Até poderá ser por outras circunstâncias, mas que tipo de pessoas é que procura isto? Nós estamos hoje a falar de aventureiros aqui neste programa, não tenha dúvida, senhores telespectadores, nós estamos a falar de aventureiros. Também é uma aventura, uma coisa destas, não é? Os nossos membros têm precisamente esse perfil, são pessoas aventureiras, portanto, além de serem pessoas educadas e com um nível cultural alto, são pessoas, acima de tudo, aventureiras. E que, portanto, estamos a falar de professores... É extrato social médio-alto. Professores, correto. Estamos a falar de professores, médicos, advogados, pessoas reformadas. Eu devo-lhe dizer que a primeira vez que eu ouvi falar no site, portanto, foi em 97, já há alguns anos. Na altura ainda era estudante, portanto, ainda não tinha, digamos, a minha vida organizada. E logo que tive a oportunidade, portanto, aderi ao site, e foi nessa altura, porque era dos poucos portugueses que estavam inscritos no site e que acreditava, portanto, na modalidade,
convidaram, portanto, se eu estaria interessado para fazer parte da equipa na versão portuguesa. E, claro, aceitei. Vocês devem ter, com certeza, um núcleo que trabalha tudo isto, não é? Os contactos, sim, as transmissões. a nossa equipa... E que fiscaliza de alguma maneira, quando eu digo fiscaliza, não sei se será essa a correta expressão, mas pelo menos que toma conta que tudo funcione bem, não é? Claro. Portanto, toda a informação em relação às trocas é feita, é processada só entre os membros. É evidente que nós estamos cá para apoiar, sempre que é para esclarecer alguma dúvida, sempre que possa surgir, enfim, alguma dificuldade, nós estamos cá para ajudar. De outra forma, portanto, são os membros que se inscrevem, não é? E que depois trocam a informação entre eles. Devo dizer que, portanto, para aderir ao site é preciso fazer uma filiação anual ou trimestral. O valor, portanto, é irrisório, 35,40 € por ano, independentemente do número de trocas que venham a fazer. É simbólico, não é? E eu falo por mim, houvesse tempo eu faria muitas mais trocas, não é? E vamos continuar a falar disto mesmo, destas trocas de casa, destas férias diferentes, no programa de hoje do Em Foco, aqui na Regiões TV. Espero por si daqui a pouco. Até já.